Quando um aquariano entra em uma sala, o ar muda de uma forma suave. Não é barulhento nem ostentoso. É apenas uma sensação tranquila e segura que faz as pessoas olharem para cima sem saberem porquê. Não é porque os aquarianos queiram ser notados. Eles nunca querem. Sua força vem de algo muito mais delicado, um brilho natural, uma luz interior que não faz barulho, mas ainda assim preenche o espaço ao seu redor. Há uma verdade pacífica em seus movimentos. Uma espécie de autenticidade descomplicada que parece especial em um mundo onde todos se esforçam tanto para ser algo diferente. Os aquarianos não se esforçam. Não forçam nada. Simplesmente chegam sendo eles mesmos, abertos, firmes e verdadeiros. Isso por si só já basta para atrair as pessoas. Quando você está perto de um aquariano, algo dentro de você se acalma. O estresse que você nem sabia que carregava começa a se dissipar. A necessidade de agir, de fingir, de se manter firme, diminui um pouco. Porque com o aquariano, você não se sente julgado. Você não se sente observado. Você se sente visto e seguro o suficiente para relaxar os ombros, abrir o coração e respirar de uma forma que não respirava há muito tempo. A presença deles desperta gentilmente uma parte de você que talvez tenha esquecido. Uma versão mais livre de você. Aquela que costumava sonhar sem limites. Aquela que acreditava que a vida poderia ser maior, mais suave, mais verdadeira. Aquário não tenta mudar as pessoas. Não dá sermões. Não pressiona. Mas, de alguma forma, apenas por serem quem são, lembram aos outros quem eles deveriam ser. Essa é a magia da sua energia. Silenciosa, mas clara. Suave, mas dura. Uma luz que não pede atenção, mas permanece com você muito tempo depois de terem ido embora. E é nesse poder silencioso que brilha seu primeiro e verdadeiro domingo. Uma honestidade tão gentil que aquece corações sem que ninguém perceba. Parte 1. A honestidade silenciosa que faz as pessoas se abrandarem. Há algo especial em Aquário. Algo tranquilo, algo natural que faz as pessoas se abrirem lentamente no instante em que estão perto deles. Aquário não representa. Não finge. Não muda de pessoa só para agradar. E quando você está diante de alguém que não usa máscara, de repente entende o quão pesada era a sua própria. Com Aquário, as pessoas sentem que finalmente podem tirá-la. Respiram com mais facilidade. Falam mais devagar. Relaxam os ombros porque sabem que estão com alguém que não as julgará por serem humanas. Aquário traz essa calma, essa honestidade clara. Não por falar muito, mas simplesmente por ser exatamente quem é. É como sentar-se ao lado de um riacho cristalino no meio de um mundo barulhento. No momento em que você se aproxima, algo dentro de você começa a se acalmar. A água parece limpa. O ar parece mais leve. E sem esforço. Aquário faz você se lembrar de uma versão de si mesmo que havia esquecido. A versão que não precisava impressionar ninguém. Sua presença funciona como uma purificação silenciosa. Eles não te pressionam a se abrir. Você simplesmente se abre. Eles não pedem que você seja autêntico. Você simplesmente se torna autêntico perto deles. É o tipo de energia que lembra as pessoas que você não precisa se apresentar aqui. Você não precisa ser perfeito. Você pode simplesmente ser. E em um mundo cheio de ruído, essa verdade silenciosa é poderosa o suficiente para fazer qualquer um querer viver um pouco mais autenticamente, respirar um pouco mais profundamente, finalmente, reencontrar a si mesmo. Parte 2. O desaparecimento que as pessoas nunca superam. Aquário tem essa maneira de se afastar silenciosamente, de repente. E a maioria das pessoas nunca vê isso acontecer. E aqui está a verdade. Eles não desaparecem porque são frios. Eles não se distanciam porque deixaram de se importar. Aquário se afasta porque precisa de espaço. Espaço para respirar, para se curar, para organizar os sentimentos que nem sempre sabem como nomear. Eles se afastam para poderem retornar mais claros, mais leves e mais em sintonia com quem realmente são. Mas para as pessoas ao seu redor, esse silêncio impacta como uma surpresa. Num instante, Aquário está ali, acolhedor à sua maneira tranquila, oferecendo presença sem pressão. No instante seguinte, parece que o ar muda. A ausência se torna ensurdecedora demais. E é aí que a parte inesquecível começa. Porque quando Aquário se afasta, as pessoas de repente percebem o quão profundamente aquela energia a sustentava,
ancorando-a sem nunca pedir nada em troca. O silêncio de um aquariano não parece vazio. Parece pleno. Pleno de tudo o que eles um dia trouxeram para o ambiente. A calma, a clareza, a sensação de ser compreendido sem precisar se explicar. Seu afastamento deixa uma marca. As pessoas repassam as conversas. Sentem falta do calor humano. Se perguntam o que fizeram de errado. Mesmo quando o aquário se ausenta simplesmente para cuidar de si mesmo, não tenta ser inesquecível. Simplesmente é. E, por uma ironia do destino, é justamente nos momentos em que desaparece que as pessoas mais sentem sua presença. Parte 3. Como suas mentes abrem novos mundos para os outros. Conversar com um aquariano não é como conversar com qualquer outra pessoa. No momento em que começam a falar, é como se uma porta se abrisse silenciosamente. Uma porta que você nem sabia que existia. E, de repente, você entra num espaço de pensamento que parece mais amplo, mais profundo, mais livre. Aquário tem essa maneira sutil de impulsionar as pessoas para além dos limites que construíram ao seu redor. Limites que parecem seguros, familiares, talvez até necessários, mas que, silenciosamente, mantêm a vida pequena. Quando você está com eles, começa a perceber as antigas fronteiras que aceitava sem questionar. Os pensamentos que você nunca ousou seguir, as ideias que deixou de lado porque pareciam estranhas demais, novas demais, grandes demais. Um aquariano não dá sermões. Não prega. Não lhe diz como pensar. Simplesmente compartilha um ponto de vista, uma pequena mudança na forma como enxerga o mundo. E, de alguma forma, isso fica com você. Permanece. Faz você inclinar a cabeça, pausar, repassar a conversa na sua mente mais tarde e perceber coisas que não havia notado antes. Cada palavra, cada pergunta, cada percepção silenciosa parece um pequeno raio de luz, iluminando cantos da sua mente que estavam na penumbra. Ao final da conversa, você sente que vislumbrou algo maior, algo mais vivo. E o mais estranho é que você carrega essa luz consigo. Ela se infiltra na sua maneira de pensar depois. Faz com que outras conversas pareçam superficiais, previsíveis, tediosas, porque você experimentou a sensação de compartilhar ideias com alguém que expande naturalmente o seu mundo. Alguém que não precisa demonstrar inteligência para deixar uma marca. Alguém cuja mente é um espelho, um guia e uma faísca, tudo ao mesmo tempo. Aquário não apenas fala. Desperta a curiosidade. Abre uma janela para pensamentos que você nem sabia que tinha. Faz você perceber que a vida pode ser mais ampla, mais rica, mais vibrante, e que os limites que você antes acreditava serem reais eram apenas aqueles que você impunha a si mesmo. Esse é o dom da mente deles, sutil, humilde e impossível de esquecer. Parte 4. A independência silenciosa que deixa uma marca. Existe um tipo de independência em Aquário que é difícil de ignorar, mas fácil de subestimar. Não é barulhenta. Não exige atenção. Não se vangloria. Em vez disso, é constante, calma. Uma força silenciosa que se instala num ambiente como uma árvore profundamente enraizada na terra. Seus galhos abertos, oferecendo sombra a qualquer um que tenha a sorte de descansar sob eles. Desde cedo, Aquário aprende a se virar sozinho. Não por orgulho, não por medo, mas porque sabe que a felicidade, a verdadeira felicidade, vem de dentro. Explora a vida no seu próprio ritmo. Trilha caminhos que outros podem evitar e encontra alegria em momentos de solidão. E esse tipo de autoconfiança é magnético. As pessoas são atraídas por ela, muitas vezes sem saber porquê. Estar com o aquariano é diferente. Você não sente a pressão de consertá-lo. Você não sente a necessidade de completá-lo. E esse é o ponto. O amor para um aquariano não se trata de manter alguém unido. Trata-se de caminhar lado a lado, duas almas livres o suficiente para se moverem juntas sem se perderem. E essa liberdade, essa independência, ensina as pessoas mais do que as palavras jamais poderiam. Mostra-lhes que o amor não precisa de correntes. Mostra-lhes que proximidade não significa posse. Mostra-lhes que a força pode ser gentil e a gentileza pode ser forte. E quando escolhem estar com alguém, não é porque precisam dessa pessoa, mas sim porque a desejam. E essa escolha silenciosa e ponderada, faz com que as pessoas se sintam vistas, respeitadas e valorizadas de uma forma que permanece muito depois de Aquário se afastar. As pessoas ficam fascinadas,
às vezes até intimidadas, por essa independência, porque ela vem com autenticidade. Vem com clareza. Vem com a mensagem implícita: sou inteiro, sou livre. E amarei sem abrir mão de mim mesmo, Esse é o tipo de independência que não apenas impressiona as pessoas, mas muda a forma como elas veem o mundo. Permanece em suas memórias. Torna-se parte de suas histórias. E é isso que torna um ou uma aquariano, inesquecível. Parte 5. A imprevisibilidade que os torna irresistíveis. Aquário segue um ritmo próprio. Nem todos conseguem acompanhá-lo. E esse é exatamente o ponto. Eles têm ideias repentinas, faíscas que surgem como relâmpagos em um céu silencioso. Podem desaparecer por um dia, 2 dias sem explicação. E às vezes, do nada, fazem as malas e vão para algum lugar só para sentir a noite respirar, só para seguir um palpite. Para eles, não parece aleatório. É a maneira que encontram de se reconectar consigo mesmos, recarregar as energias, refletir e descobrir novas cores no mundo em que vivem. Mas para as pessoas ao seu redor, parece mágica. Essa imprevisibilidade, essa liberdade, é emocionante. Estar perto de um aquariano nos lembra que a vida não precisa ser tão rígida. Lembra-nos que o inesperado não é algo a temer, mas algo a acolher. Desperta as pessoas, faz com que se sintam vivas, faz com que queiram sair dos velhos hábitos e explorar o mundo de maneiras que nunca usaram antes. E aqui está o segredo. Não é caos. É liberdade criativa. Cada movimento repentino, cada decisão rápida, cada desaparecimento silencioso, é guiado por um ritmo interior profundo, uma pulsação que os outros conseguem sentir, mesmo que não a compreendam. As pessoas são atraídas por isso, curiosas, cativadas. Querem saber o que vem a seguir. Querem vivenciar isso com você. E Aquário não apenas atravessa a vida. Ele a permeia, carregando uma energia que transforma tudo ao seu redor. E, em seu rastro, deixa as pessoas mais abertas, mais despertas, mais dispostas a acolher a mudança. É por isso que sua imprevisibilidade não assusta. Ela é magnética. Inspira curiosidade, entusiasmo e respeito. Lembra às pessoas a sensação de viver livremente, de se sentir plenamente vivas. E quanto mais você observa, mais compreende. Estar com um aquariano não é sobre controle. É sobre descoberta, aventura e a alegria de caminhar ao lado de alguém cuja vida é vivida em cores plenas e inesperadas. Parte 6. A bondade silenciosa que transforma os outros. Aquário tem uma maneira de se importar silenciosamente, quase imperceptível. Não anunciam isso. Não postam online. Não precisam de elogios ou reconhecimento. E, no entanto, sua presença deixa uma marca. Percebem os pequenos detalhes. Um lampejo de tristeza nos olhos de alguém, uma hesitação na voz, o peso que alguém carrega, mas tenta esconder. E, sem alarde, agem. Uma palavra gentil, um toque suave, um momento de compreensão que se sente como uma mão quente estendendo-se ao frio. Não se trata de recompensa. Não se trata de causar boa impressão. É simplesmente quem são. E o efeito é sutil, mas poderoso. As pessoas sentem isso no peito, no coração. Um despertar silencioso para algo que haviam esquecido. A coragem de ser mais gentil, a paciência para ouvir, o desejo de ser melhor, não para agradar a ninguém, mas porque percebem que podem ser. Estar perto de um aquariano ensina sem ensinar. Inspira Semprigar. Mostra, em vez de dizer, que o cuidado, a sinceridade e a compreensão não precisam de grandes demonstrações. E essa é a beleza disso. A bondade deles não exige atenção. Não grita. Ela permeia a vida como a luz do sol que entra por uma janela. Suave, mas impossível de ignorar. As pessoas percebem, lembram-se, começam a questionar como se tratam, como tratam os outros e o que significa viver com o coração aberto. Aquário não apenas muda a mentalidade das pessoas, mas também a energia ao seu redor. Faz com que os outros se sintam vistos, acolhidos e compreendidos de uma forma que fica marcada. E, com o tempo, essa influência silenciosa cresce. Planta sementes de cuidado, paciência e amor que continuam a florescer muito depois de Aquário ter saído do ambiente. Sua bondade é sutil, porém inesquecível, e nos lembra que as mudanças mais profundas muitas vezes vêm dos gestos mais suaves e genuínos.
Esse é o poder de um aquariano. Sétima parte. A presença que transforma a vida sem tentar. Aquário não diz às pessoas o que fazer. Não prega. Não dá instruções. E, no entanto, sua mera presença muda tudo. Estar perto de um aquariano é como estar diante de um espelho que você nem sabia que existia. Um espelho que mostra não apenas a superfície, mas as partes ocultas de si mesmo. As partes que você ignorou. As partes que você escondeu. As partes que silenciosamente anseiam por liberdade. As pessoas começam a se enxergar de forma diferente. Percebem os limites que impuseram às suas próprias vidas. A insegurança, os medos, os pensamentos de eu nunca conseguiria. E sem uma única palavra de um aquariano, essas barreiras começam a ruir lenta, suavemente, mas seguramente. Há uma espécie de inspiração em sua maneira de viver, sem pedir desculpas, livres, fiéis a si mesmos. É contagiante. Faz as pessoas se perguntarem: por que não me permiti ser assim? Por que não me atrevi a sonhar mais alto? Aquário não oferece estabilidade no sentido convencional. Não proporciona conforto previsível. Eles oferecem algo mais raro, um despertar, uma faísca que ilumina as partes da sua mente e do seu coração que estavam adormecidas. E uma vez que essa faísca é acesa, é impossível ignorá-la. As pessoas a sentem em suas decisões, nas escolhas que fazem, na coragem de ir além do que é seguro, familiar ou esperado. E a parte mais incrível é que Aquário faz tudo isso sem esforço. Eles não pressionam, não exigem. Simplesmente existem plenamente, livremente, verdadeiramente. E, ao fazer isso, tornam-se uma faísca para a mudança. Sendo eles mesmos, mostram aos outros que a mudança é possível, que o crescimento é possível, que a vida pode ser vivida com mais cor, profundidade e verdade do que a maioria jamais imaginou. E a impressão que deixam permanece muito depois de terem saído da sala. Uma marca silenciosa e segura que lembra as pessoas: você pode ser mais, você pode ser livre, sim, está tudo bem recomeçar. Esse é o poder de um aquariano. Então, aqui está a verdade. Um aquariano não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa de holofotes, atenção ou reconhecimento. Simplesmente por existir sendo autêntico, deixa uma marca indelével nas pessoas ao seu redor. Sua presença ensina sem ensinar. Sua liberdade inspira sem exigir. E em sua verdade silenciosa e constante, desperta nos outros o que há muito foi esquecido: coragem, autoconfiança e a disposição para acolher a mudança. Estar perto de um aquariano lembra às pessoas que a vida não precisa ser limitada por regras antigas ou medos. Que é possível viver de forma mais profunda, mais brilhante, mais honesta, estar plenamente vivo sem pedir desculpas. E o mais notável é que fazem tudo isso sem esforço, sem pressão, sem expectativas, apenas vivendo livremente. Se você é de Aquário, reserve um momento para se enxergar através dessa perspectiva. Reconheça o poder que você carrega simplesmente por ser quem você é. E se um aquariano cruzou o seu caminho, observe a luz sutil e imutável que ele traz. Um lembrete de que a mudança muitas vezes começa de forma silenciosa, suave e sem esforço. Se esta mensagem ressoar com você, convido você a se inscrever neste canal. Cada vídeo é uma jornada de energia, autoconhecimento e pelas maneiras sutis pelas quais o mundo e pessoas como Aquário nos inspiram a crescer. Porque, às vezes, as maiores transformações em nossas vidas começam com a presença serena de alguém que vive livremente, ama abertamente e simplesmente é. Inscreva-se e continue esta jornada conosco. Descubra mais sobre si mesmo. Aprenda como a energia sutil, a honestidade e a liberdade podem transformar as pessoas e o mundo ao seu redor. Vamos juntos trilhar esse caminho iluminado, um vídeo de cada vez.